Olá, criptocapitalista! Nesse canal aqui a gente tem muitos vídeos falando sobre hardware wallets, carteiras dispositivo, carteira de hardware, qual o nome que você quiser dar aqui para esse dispositivo. Muita gente, eu tenho percebido, muita gente vem me perguntando para que serve uma carteira de hardware, não sabe como funciona, para que serve, por que é necessário, até afinal de contas a gente tem os softwares aí que já fazem isso, até para usar uma carteira dessa, você precisa instalar o aplicativo da própria carteira para usar. E as pessoas me perguntam, mas peraí, se eu preciso instalar o aplicativo, por que eu preciso desse dispositivo? E no vídeo de hoje eu vou explicar para você a necessidade de ter uma hardware wallet, por que é mais seguro usar uma carteira dessas para proteger suas criptomoedas e tentar explicar como é que funciona esse processo aí. Se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para ativar as notificações, assim toda vez que eu entrar com um vídeo desse ou nas lives que eu faço todos os dias às 4 horas, você vai ser avisado imediatamente. Sem mais delongas, solta a vinheta e bora pro vídeo. Bom, para começar aqui a gente precisa entender o que é uma carteira de criptomoedas. O mundo das criptomoedas utiliza um tipo de tecnologia chamado criptografia de chave público e privada. Por que eu estou falando desses dois conceitos? São conceitos um pouco mais complexos, mas eu acho importante citar. O conceito de chave pública privada, ele tem a ver com uma questão de assinatura e uma questão de identidade. No mundo das criptomoedas, a gente não tem o nosso nome, nosso CPF, né, um número de conta como é no banco. A gente tem endereços, esses endereços não são nomeados, eles não têm uma identificação. E esses endereços são conhecidos, são reconhecidos através do que a gente chama de chave pública. Essa chave pública é uma forma de texto que a gente consegue identificar o nosso endereço para o mundo. E isso, como o próprio nome diz, é uma chave pública, que ela fica, todo mundo pode ter conhecimento dela. Então eu, Marcelo, vou publicar, eu vou dizer, olha, o meu endereço público é esse, para que eu possa, por exemplo, receber criptomoedas. Comparando aí, a gente tem nossa casa tem um endereço, esse endereço é um endereço, é uma informação pública, todo mundo sabe quando passa na sua casa, qual é o número da sua casa, que rua que você está, então as pessoas conhecem o seu endereço, mas essas pessoas, apesar de conhecerem o seu endereço, não conseguem entrar na sua casa, porque para entrar na sua casa eles precisam de uma chave. Essa chave, fazendo essa comparação, é o que a gente chama de chave privada. Dentro do mundo das criptomoedas, a chave privada é o que garante que você seja o dono daquele lugar, daquele endereço, daquela chave pública. E quando você precisar fazer uma transação, você vai precisar usar essa chave privada para fazer o que a gente chama de assinatura digital, né? Quando você vai no cartório, por exemplo, você reconhece firma de um documento que você faz, por exemplo. Para reconhecer essa firma, você tem que ir lá assinar um documento, um papelzinho lá 2, 3 vezes, para que o cartório consiga verificar se a assinatura que você fez no papel, que você armazenou lá, é igual à assinatura que você está fazendo no contrato. No mundo das criptomoedas, esse processo é feito de forma igual, mas utilizando as chaves públicas e chaves privadas. Ao invés de eu ter armazenado as assinaturas, eu vou lá e olho qual é a chave pública que está relacionada. E eu pego a chave privada, faço uma assinatura e tecnicamente, não vou explicar como isso tudo funciona, mas tecnicamente o software consegue verificar através da chave pública que aquela assinatura foi feita por aquela chave privada sem precisar conhecer a chave privada. Então, entendendo esse conceito de chave pública e privada, que é o principal do que tem no mundo das criptomoedas, a gente vai entender agora o que é uma carteira de criptomoedas. Uma carteira de criptomoedas sempre, mesmo tendo uma hardware wallet envolvida, é um software. Esse software é um programa de computador que tem duas funções principais. A primeira delas é proteger, armazenar e proteger essa chave privada, como eu acabei de dizer. Ele é como se fosse um cofre em que eu pego a chave da minha casa e guardo dentro desse cofre, né? Vamos lá. Para eu abrir a minha casa, eu preciso de uma chave. Essa chave eu vou armazenar ela dentro de algum lugar. No caso do software de computador, uma carteira de criptomoedas, eu estou armazenando essa chave privada dentro desse software. O nome correto não deveria ser carteira de criptomoedas, deveria ser chaveiro. Por quê? Porque as criptomoedas não ficam guardadas nessa carteira, as criptomoedas ficam na blockchain e a única coisa que a carteira armazena é a chave privada, né? São as chaves privadas. E a outra segunda função principal de um software de carteira de criptomoedas é saber conversar com a blockchain, porque existe uma linguagem de comunicação entre a rede, que é a rede do Bitcoin, do Ethereum, entre outras redes, e a gente, né? A nossa interface, a interface entre o ser humano que quer fazer uma transação e a blockchain e a rede é justamente o software da carteira. Esse software sabe conversar essa língua, ele sabe criar transações, ele sabe assinar essas transações e mandar
voltar para a internet. Só que quando a gente usa uma carteira só de software, como eu acabei de explicar, as suas chaves privadas elas são criadas totalmente conectadas. A gente chama isso de carteira quente. Ela é quente porque ela está o tempo inteiro conectada no seu computador, ela está o tempo inteiro conectada com a internet. Quando você cria uma nova carteira, todas as carteiras de criptomoedas, elas te informam, elas te oferecem, elas dão para você uma forma de backup, porque caso esse computador, por exemplo, queime, você não tem mais acesso, você precisa ter uma forma de voltar a acessar aqueles recursos, não dá para depender só daquela instalação ali que você fez. E o que é esse backup? Esse backup é uma lista de palavras que você anota, normalmente são 12, 18 ou 24 palavras, que vem de uma lista conhecida já de palavras, isso é escolhido de uma forma bastante aleatória, e você armazena, você salva, escreve essas palavras num papel. Por exemplo, para caso essa carteira pare de funcionar, ter um problema no seu computador, você possa recuperar de volta essa carteira e voltar a usar. A carteira de software faz isso, ela mostra essa lista de palavras de backup, só que ela mostra isso na tela do seu computador. E aí, se você tiver, por exemplo, um vírus instalado no seu computador que fica tirando o print da sua tela, esse vírus poderia enviar esses prints para um atacante, e esse atacante poderia saber as suas palavras de backup e assim fazer uma cópia da sua chave privada. Veja, se alguém tem uma cópia da sua chave da sua casa, esse alguém consegue entrar na sua casa como se fosse você. No mundo das criptos é a mesma coisa. Se eu tenho uma cópia dessa chave, da chave privada, eu consigo me passar por você. É como se eu fizesse uma cópia do seu eu e fosse no cartório e pudesse conseguir reproduzir exatamente a mesma assinatura que você, como se fizesse um clone de você e conseguisse fazer. Então quem tem as chaves privadas passa a ter total controle sobre a sua carteira. E com as palavras de backup eu consigo recriar a chave privada e assim conseguir acessar a sua carteira de criptomoedas. Então, as carteiras de software, somente de software, são carteiras chamadas de carteiras quentes porque elas ficam o tempo inteiro conectadas no computador, como eu falei. Elas ficam suscetíveis a ataques hacker no seu computador, que podem, por exemplo, roubar o seu arquivo, descriptografar e roubar suas chaves privadas. Ou como eu disse aqui, quando você está usando ali, na hora que você está criando, alguém pode tirar um print. E por último, se alguém invadir o seu computador e tiver acesso total a ele, esse alguém poderá abrir o software da sua carteira e fazer transações por você. Tem uma senha ali também, obviamente, mas quando um hacker consegue já invadir o seu computador nesse nível, provavelmente ele já tem um Keylogger ali, que é um aplicativo que fica pegando tudo que você escreve, e já vai saber suas senhas e vai saber outras coisas, e aí ele vai conseguir entrar na sua carteira e te roubar. Então isso é uma carteira de software. E aí é que entram as carteiras de hardware, que dependem da carteira de software, porque essas carteiras aqui elas são chamadas de carteiras frias. Por quê? Porque elas não são conectadas ao tempo inteiro ao computador. Para eu usar, eu vou conectar ela via cabo aqui, mas esse dispositivo ele não tem acesso à internet, ele não tem acesso a nenhum tipo de comunicação que não seja conversar com a carteira de software. Então, eu ainda dependo do programa de computador que faz essa transação, só que nesse caso, ao invés das minhas palavras de backup, na verdade das minhas chaves privadas, ficarem armazenadas nesse software, elas vão ficar armazenadas aqui dentro do dispositivo. Esse dispositivo tem um chip de segurança especializado em armazenar chaves privadas e proteger essas chaves privadas, e para todas as vezes que eu precisar fazer uma transação, eu vou ter que conectar esse dispositivo fisicamente aqui no meu computador para poder me comunicar com a carteira de software, e quando for feita uma transação, quando eu precisar fazer a assinatura digital, eu vou precisar, o computador via software vai se comunicar com esse dispositivo, vai fazer a transação, vai enviar essa transação aqui para dentro. Aqui dentro do dispositivo, o chip de segurança recebe essa transação numa área de memória completamente separada da carteira normal, e ela solicita a assinatura, vai mostrar na tela para você tudo que está acontecendo ali, o que você está assinando, e vai pedir para você apertar um botão fisicamente na carteira para poder fazer essa assinatura. Então veja, eu tenho uma série de passos extras para que a minha transação seja feita quando eu uso um dispositivo como esse. As minhas chaves privadas estão aqui dentro, somente o chip que está lá dentro tem acesso às chaves privadas. Inclusive, eu não consigo acessar as minhas chaves privadas uma vez que elas foram armazenadas aqui. E assim, para fazer uma transação, eu vou precisar ter acesso físico. Então, mesmo que um hacker invada seu computador e tenha acesso na sua carteira de software, que é utilizada para usar essa carteira aqui, ele não vai conseguir fazer essa transação, porque na hora de assinar a transação, na hora de comprovar que ele é o dono daquele recurso, fazendo a assinatura digital, ele vai ter que ter acesso físico no dispositivo. Então isso confere, obviamente,
uma segurança extremamente aumentada aí para as suas criptomoedas. É por isso que a gente recomenda que você tenha a sua custódia utilizando um dispositivo como esse, porque isso aqui traz muita comodidade com absurda segurança. Então essa é a principal função dos dispositivos de hardware como esse aqui. E além disso, como eu falei para vocês, na hora de criar uma carteira é apresentada uma forma de backup, que são as palavras, a seed phrase a gente chama, ou palavra de backup, ou palavra de recuperação, que é uma lista de palavras que é a lista que gera as chaves privadas. No caso das carteiras de hardware, diferente do computador, eu crio essas chaves privadas 100% offline. Eu não preciso nem estar perto do meu computador, nem do meu... Você pode ir no meio do mato, lá no meio da fazenda, sem internet, sem nada. Você liga esse dispositivo aqui e você consegue criar uma lista de palavras de backup, uma carteira nova, com ele completamente desconectado. Ou seja, em momento nenhum as suas chaves privadas, as suas palavras de backup terão contato com o mundo externo. É impossível alguém hackear e copiar suas palavras de backup, uma vez que isso aqui foi feito totalmente offline. E é por isso que a gente chama isso aqui de carteira fria. Não só porque ela não fica conectada o tempo inteiro, mas também porque você consegue criar suas carteiras completamente desligadas de um computador, tornando impossível para alguém que não tenha visto você fazer o processo ou tenha acesso às suas palavras de backup de alguma forma fisicamente, de conseguir copiar suas palavras de backup, obviamente de criar sua chave privada e se passar por você e roubar suas criptomoedas. Então essa é a função de uma hardware wallet, é uma carteira focada aí em proteger essas chaves privadas e impedir que um hacker, mesmo que tenha acesso ao seu computador, te roube. Isso aqui é a forma mais cômoda e mais segura de você ter criptomoedas. Uma carteira como essa você consegue comprar aí, dependendo dos modelos, das marcas específicas, aí entre uns R$450 até uns R$3.000 mais ou menos, dependendo do modelo. Na ProtegeCoin, a gente tem 3 modelos disponíveis. Vou até mostrar aqui para vocês, ó. Na ProtegeCoin a gente vende hardware wallets aqui, a gente tem um aqui Classic, um S, a One Key Touch e a One Key Pro. Qual a diferença entre elas? Eu tenho as 3 aqui para mostrar para vocês. Essa aqui é a One Key Classic 1S, ela é um dispositivo mais fino, tem o tamanho de um cartão de crédito essa carteira aqui, e ela tem Bluetooth, tem bateria, e você consegue usar todas as redes, aí, as principais redes do mercado, protegendo as suas criptomoedas. A principal característica que diferencia as One Keys dos outros modelos, das outras carteiras, é que você pode usá-la 100% no seu celular, sem precisar de softwares alternativos aí. E você vai conseguir usar DeFi, vai conseguir usar NFTs, vai conseguir fazer tudo que existe no mundo cripto usando esse dispositivo 100% protegido. O que você não consegue fazer nas principais concorrentes aí, como Ledger e Trezor, em que você não consegue fazer isso do seu celular, somente do seu computador. Então, as OneKeys trazem essa característica aqui. É o melhor custo-benefício do mercado. A gente também tem a One Key Touch, que é esse modelo aqui que você tem as mesmas funcionalidades, só que você consegue fazer isso tudo apertando aqui na tela. Então, com a tela touch fica mais fácil, porque ela é grande, você pode digitar as letras aqui, fica tudo mais fácil de utilizar por conta da tela. Tem a mesma segurança, as mesmas características, ela é feita em alumínio, é um dispositivo ultra premium. E temos também esse modelo, que é o modelo mais novo, que é o One Key Pro, que a gente consegue aqui, por exemplo, além de tudo que eu já falei das outras duas, você ainda tem sensor de impressão digital para desbloquear a sua carteira, que faz a função de PIN, né, que é a senha para você desbloquear ela. A gente tem carregamento por indução, ou seja, eu não preciso nem colocar ela no cabo para carregar. Eu consigo fazer transações air-gapped, porque ela tem uma câmera aqui, então eu consigo ler o QR Code e não precisar nem conectar lá no computador, caso você não queira. Tem 4 elementos seguros, que são esses chips de segurança, ou seja, você tem 4 camadas de segurança até conseguir chegar na sua chave privada, ou seja, muito mais seguro. E por último, a gente ainda tem o NFC nela, que é uma função que você vai poder usá-la para desbloquear sites e outras coisas. Esses dispositivos estão todos disponíveis aí para você na protegecoin.com.br. O link está aqui abaixo na descrição. Você consegue comprar as carteiras com a gente aqui. Conheça mais sobre esses dispositivos. São os dispositivos mais funcionais e mais seguros do mercado. E um detalhe muito importante: quando você compra as carteiras na ProtegeCoin, você recebe o curso de utilização dessas carteiras. Então a gente vai se aprofundar nesses conceitos que eu expliquei no vídeo de hoje. Você vai aprender como é que usa todos os recursos dessa carteira. Então, para você não ficar com nenhuma dúvida, depois que você compra com a gente dá de presente para você o curso para utilizar as carteiras. Por último, como eu falei para vocês das palavras de backup, a gente também tem a ProtegeDot. O que a ProtegeDot é? Essa placa de aço aqui, é uma placa de aço de 2 mm de espessura, 4x4 de tamanho, e aqui você armazena suas palavras de backup nesse formato binário aqui. Depois vocês assistam os vídeos que tem relacionados a esse dispositivo, para um outro vídeo essa explicação, mas aqui você consegue armazenar no aço e proteger as suas palavras de backup, que a princípio foram anotadas no papel. Você protege elas aqui nesse dispositivo de aço, e aí mesmo que pegue fogo na sua casa, mesmo que caia uma enchente, caia produto químico em cima dela, você não vai perder as suas palavras de backup, vai manter
manter a segurança dos seus dispositivos. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like aqui no vídeo, se inscreve nesse canal, clica no sininho para ativar as notificações, assim toda vez que eu entrar online ou colocar vídeos como esse, você é avisado imediatamente. Deixando o like, você faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas e ajude mais pessoas a conhecer um pouco mais sobre o mundo das criptomoedas. Obrigado para você que ficou até aqui. A gente se vê num próximo vídeo. Um grande abraço. Fui!